Muito boa noite, amados irmãos. Graça e paz por Cristo Jesus. Pois bem, estamos aqui com a graça de Deus para encerrarmos, esse ciclo de mensagem com o tema Transbordante Alegria, trabalhando aí o livro de Filipenses, com gratidão no nosso coração por mais um ano que o Senhor concede à nossa igreja. Esse livro, por si só de falar em Filipenses, todo mundo já pensa no tema, a alegria, porque ela é considerada, a carta da alegria, carta que transmite à igreja, que foi escrita realmente para transmitir à igreja essa alegria, e essa alegria de estar principalmente debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos alegres, principalmente nesses dias, Estamos em festa, continuamos em festa desde ontem. Fizemos aqui uma comemoração do aniversário, hoje pela manhã também. Todo o trabalho voltado aí à festa, à alegria, transmitir a gratidão a Deus, cultuar ao Senhor e também, junto com os irmãos, mostrar a nossa alegria de tê-los conosco durante essa caminhada de mais um ano, durante tudo isso que o Senhor Jesus tem feito na vida de cada um de vocês em particular, de cada família, de cada lar aqui desta igreja, mas também da nossa igreja em conjunto, da nossa igreja trabalhando em comunidade. Que Deus possa assim continuar nos abençoando, que essas mensagens que foram trabalhadas aqui durante esses dias, que esse tema principalmente fique no seu coração a ponto realmente de transbordar. Porque quando nós tratamos sobre a alegria, e o que nós temos mais enfatizado aqui, é que a nossa alegria, ela não pode ser tirada por nada, porque a nossa alegria está em Jesus Cristo. E esta alegria deve transbordar, não cabe dentro de nós, É isso que nós temos ouvido nesses dias. Eu quero continuar aqui falando com os irmãos sobre transbordante alegria. Para isso eu quero ler o texto de Filipenses 4, versículo 1. Filipenses 4, 1 diz assim: Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Vamos orar mais uma vez? Soberano e eterno Deus, gratidão é o que está no nosso coração, pois nós sabemos que é o Senhor quem tem cuidado de nós, é o Senhor quem tem estado ao nosso lado, é o Senhor quem tem estado com esta igreja, é o Teu Santo Espírito que tem conduzido toda a Sua palavra que tem sido trazida aqui desses púlpitos, que tem sido levada a outros através da vida de cada irmão. É o Teu Santo Espírito que tem agido, Pai, na comunhão, no crescimento e em tudo que tem sido feito nesta igreja. Nós Te louvamos por mais esse ano, Te louvamos por mais essa oportunidade de estarmos aqui agradecendo ao Senhor, cultuando a Ti, pois o Senhor é quem tem abençoado esta igreja. Nós Te louvamos, Te pedimos a Tua graça neste momento também no ouvir, no compartilhar da Tua palavra, pois nós sabemos que estamos diante de algo que é bem maior do que nós e precisamos da graça, da direção do Teu Santo Espírito, que inspirou homens santos do Senhor a escrevê-la, para que Ele traga ao nosso coração, para que Ele leve, Senhor, e transforme a nossa mente, o nosso agir, para que a Tua palavra nos molde cada dia a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome de quem oramos agradecidos. Amém. Quando nós tratamos sobre esse tema durante esses dias, nós falamos que com o pastor Ciro ontem,
que a nossa alegria está firmada em Jesus. É Ele quem começou a boa obra, é Ele quem vai aperfeiçoando, é Ele quem está conduzindo todo esse plano, é Ele quem firmou os nossos passos, é Ele quem transformou a tristeza em alegria, é Ele quem nos dá esperança, é nela que está firmado a nossa alegria, em Jesus. Por isso que nada pode tirar a nossa alegria, por isso que nada pode mudar o nosso estado. E esta alegria estando em Jesus não tem outra forma, porque é algo, como nós vimos hoje pela manhã com o irmão Tiago, é algo que é eterno que está dentro de nós. É algo que não cabe em alguém que é mortal, em alguém que é limitado. Então essa alegria, ela transborda a partir de nós. Não tem como você ter sido alcançado pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ter sido transformado, e isso ficar somente interno dentro de você. Você guardar aquilo como um segredo, né? Como aquele servo que pegou aquele talento e escondeu. Vou esconder aqui, porque eu sei, né, quem é esse Senhor, a forma que ele age, então eu vou esconder. Não tem como fazer isso. O próprio Jesus exortou ele na hora de prestar contas. Assim também a alegria que está dentro de nós. Essa alegria não cabe somente dentro de nós. Nós vimos hoje pela manhã que essa alegria tem que transbordar a ponto de essa alegria ser algo que não fica para te abençoar, mas algo que te abençoa para que você abençoe a vida do seu próximo, e aí sim você vai entender o sentido da verdadeira alegria de Cristo habitando dentro de você. Então nós ouvimos aí esses dois pontos, ontem e hoje pela manhã, e agora, durante esse momento, eu quero trabalhar o seguinte subtema com vocês, né? Porque o tema é transbordante alegria. Então eu quero trabalhar com vocês alegrando-se na perseverança. Nós sabemos que estamos em Cristo. Nós fomos alcançados pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem começou a boa obra em nós, é Ele quem nos chamou, é Ele quem nos resgatou, é Ele quem pagou o preço para que nós pudéssemos estar de volta na sua presença. E é Ele quem tem conduzido. Nós, então, vamos ouvir um pouco sobre alegrando-se na perseverança. Precisamos perseverar neste caminho. Quando nós olhamos para o livro de Filipenses, e durante esses 3 cultos nós lemos toda a carta aos Filipenses, nós vemos que Paulo aqui, ele transmite uma alegria para a igreja, e ele transmite algo que nós temos a certeza de que isso não poderia vir somente dele. Que essa alegria é como nós realmente temos ouvido, que é algo que transborda a partir do seu interior. É algo que parte de algo que alcançou a vida de Paulo. Ele mesmo dá um pequeno testemunho no início do capítulo 3, e a partir dali, nada mais mudou o seu foco, o seu objetivo, mas ele prossegue a partir dali para um alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas quando nós olhamos para esta carta, nós vemos a vida de alguém que está escrevendo para uma igreja para que ela permaneça alegre, para que ela permaneça firme, para que ela persevere, mas essa pessoa está escrevendo da prisão. É uma pessoa que está presa, levando ali, como ele mesmo descreve, né, açoites diários, levando ali momentos de estar até mesmo nas suas prisões passando frio, como em algumas cartas ele escreve para que levem cobertores a ele, e várias outras situações que prisão naquela época não era como a prisão de hoje, que parece mais um hotel do que uma prisão. Aquela época realmente os presos ficavam acorrentados, presos, né, eram açoitados. Então Paulo estava ali em uma situação que não era muito agradável, mas mesmo assim, você pode ler esta carta
e em nenhum momento você vai ver ele se queixar de algo, da sua situação atual, do momento em que ele está passando. Pelo contrário, você vai ver no capítulo 4 e no capítulo 1, ele dizendo assim: essas situações que têm me acontecido só têm abrido mais portas para mim poder pregar o Evangelho. Então, nós vemos que realmente esta alegria, ela não tem como caber dentro de nós, se realmente nós entendermos o que é o Evangelho, o que é Jesus na nossa vida, o que é o Salvador, o que é o Redentor, o que é a promessa de Jesus para nós de voltar e nos levar para junto dele. Essa alegria não vai ter como ficar somente para dentro de nós, não vai ter situação que nos tire dessa alegria. E o primeiro ponto aqui nos fala sobre alegrando-se na perseverança, independente da situação. Nós olhamos para a vida de Paulo, preso ali, preso no Senhor, né, como ele mesmo diz. A alegria dele é cumprir o seu chamado, o seu ministério, né? Atos 20, 24, ele diz sobre esse momento do seu ministério, do seu chamado, que consistia realmente somente em estar preso e açoitado, e cada momento passando por tribulações, mas essas tribulações abriam portas para ele, para pregar o Evangelho, e ele diz assim em Atos 20, 24, quando ele está ali falando quase que do encerramento da sua carreira, ele diz: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Jesus Cristo. Não se importava com mais nada, não importava a situação que ele fosse passar, não importava o que esperava ele, né? Quando ele faz a reunião ali com os bispos e os diáconos, dizendo a situação dele, que eles iriam, e talvez seria a última vez que eles veriam o rosto dele, mas mesmo assim ele está falando de uma forma não triste, mas de uma forma alegre, porque ele sabe que ele estava cumprindo ali com a sua carreira, com o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus. E essa alegria é o que ele tenta transmitir, e creio que ele foi muito feliz nessa transmissão, escrevendo essa carta aos Filipenses. É isso que ele queria que a igreja entendesse. A igreja de Filipos não é uma igreja que, ao lermos, nós podemos comparar com outras igrejas que estavam passando por alguma situação ou por algum problema que Paulo tem que escrever para exortar aquela igreja. Mas Paulo, ele escreve essa carta, ao contrário, elogiando o trabalho da igreja, elogiando a firmeza, a perseverança dos irmãos, o envolvimento na obra, e mesmo assim, ele quer escrever essa carta dizendo para eles: perseverem, perseverem. E ele dá o testemunho dele dizendo que ele passava por várias tribulações, por várias prisões, mas isso fazia com que ele perseverasse ainda mais. Não importa a situação que vocês vão passar, praticamente ele está dizendo aos filipenses, não importa o que vocês vão passar. No meio de vocês, ele diz ali no capítulo 3, né, no versículo 2, tomem cuidado, né, para que assim como nas outras cartas ele exorta, que entrarão no meio de vocês pessoas que tentarão, né, atrapalhar o andamento, pregando falsas doutrinas. Ele diz ali que havia uma situação que precisava ser resolvida entre duas irmãs, mas mesmo assim, ele está dizendo ali a essas irmãs que o nome delas está escrito no livro da vida. É essa alegria que permeia, que permanece no coração do cristão, saber que o seu nome está escrito no livro da vida. É essa garantia que Paulo tinha, era essa certeza que Paulo tinha, que independente de qualquer situação, fazia com que ele permanecesse alegre, pregando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim que essa caminhada era algo que ele iria até o fim.
era algo que ele permaneceria perseverando até o momento de receber das mãos do Senhor Jesus a coroa. No texto do capítulo 3, no versículo 12, da carta aos Filipenses, ele diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Paulo, a alegria dele, o que transbordava dentro dele, a ponto de ele dedicar a sua vida, o seu ministério, o seu chamado a pregar o evangelho, a fortalecer outras igrejas, a fortalecer outros irmãos, era a certeza de que ele primeiramente foi alcançado por Jesus Cristo, mas que Jesus Cristo alcançou a vida dele, para que a vida dele também fosse testemunho para alcançar outras vidas. E ele diz aqui no final do versículo: pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Para isso, para testemunhar do evangelho da graça, para testemunhar a alegria que transborda no meu coração. Para isso você foi alcançado, para isso eu fui alcançado, para que essa alegria, para algo que transformou a sua vida, que mudou a sua motivação, que mudou o seu ser, para que essa alegria alcance também outras pessoas, para que o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a boa notícia, seja levada às outras pessoas. O segundo ponto que nós precisamos meditar quando falamos de alegria, e uma alegria que transborda a partir do nosso ser, é alegrando-se na perseverança dos irmãos. Paulo, ele tinha duas certezas, dois pilares que estavam firmados a vida dele. Dois pilares firmavam a vida de Paulo, e era Cristo Jesus e a sua obra. Cristo Jesus e o que ele estava fazendo. Esses dois pilares estavam sempre direcionando o ministério, a vida, o ser de Paulo. Tudo que ele fazia tinha essa motivação. Cristo Jesus me salvou, Cristo Jesus está aperfeiçoando, mas Cristo Jesus também está salvando outros. Cristo Jesus também está aperfeiçoando outros. Cristo Jesus está buscando outras pessoas. A sua obra redentora continua sendo feita. E a alegria de Paulo, não só na carta aos Filipenses, nós estamos aqui, trabalhando Filipenses, mas nas outras cartas nós também vemos que a alegria dele era saber que os irmãos continuavam firmes no evangelho de Jesus Cristo. Quando não, ele exortava, ele dizia da sua tristeza, de algo que precisava ser corrigido, como a carta aos Gálatas, eu me admiro como tão depressa vocês passaram daquilo que eu ensinei, do evangelho que eu ensinei para outra coisa, que nem é o outro, mas o evangelho distorcido, que acaba não sendo o evangelho. Então a firmeza dos irmãos em Cristo Jesus, no texto do capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 21, ele diz assim: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Tão somente vivam de acordo com o que já alcançamos. O que já alcançamos? A graça, o evangelho de Jesus Cristo. É isso que alcançou a igreja. É isso que alcançou a vida dos irmãos da igreja de Filipe. Já foram alcançados pelo evangelho. Cristo Jesus alcançou a vida de vocês. Então somente vivamos de acordo com o que vocês já foram alcançados. E sigam unidos. Nós ouvimos bastante isso hoje pela manhã, com o irmão Tiago. A harmonia dos irmãos, a harmonia da igreja. Sigam unidos. O exemplo que Paulo deu. E também observem uns aos outros, para que também eles estejam vivendo unidos. Pois, versículo 18, pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas.
Aqui Paulo não está falando de pessoas que estão no mundo. Não está falando do mundo que está lá fora vivendo desse jeito. Paulo está aqui com lágrimas exortando os irmãos para que eles observem aqueles irmãos que estão vivendo em desacordo com a palavra, vivendo em desacordo com o evangelho, com aquilo que já foram alcançados. E com lágrima ele diz isso, que eles se portam, eles vivem como se fossem inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição e o seu Deus é o estômago, ou seja, olham somente para si, para a sua vida, para o que lhe importa. A nossa cidadania, versículo 20, porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humanos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça que nos alcançou, que nos transformou. Hoje, a alegria da igreja, a alegria de Paulo, é saber que esses irmãos permanecem firmes nesse Evangelho, esperando o Evangelho se completar na vida deles, sendo a parte de ser glorificado, de ser transformado, de estar eternamente com Cristo. É isso, a esperança da glória, da vida eterna que permanece no coração dos irmãos, que permanece firme e faz com que os irmãos perseverem. Essa alegria transmitida à igreja por Paulo, que deve permanecer no coração dos irmãos. Quando Paulo, nós estamos falando aqui, né, de Paulo, mas se nós trouxermos hoje para o nosso contexto, para a nossa realidade, qual a alegria? Qual a alegria desta igreja, no geral? Qual a alegria da diretoria desta igreja, dos pastores desta igreja? É que os irmãos permaneçam firmes no Evangelho de Jesus Cristo. Saber que a sua vida permanece, a esperança da vida eterna, do dia da volta do Senhor Jesus permanece fervendo no seu coração. Brilha nos seus olhos quando você fala, meu Senhor vai voltar para me buscar. Ele me salvou, Ele me resgatou, me livrou do poder, né, do pecado, me livrou da condenação do pecado. E Ele vai me livrar da presença do pecado um dia. Ele vai voltar. Essa esperança permanece firme no coração dos irmãos. É isso que alegra uma igreja. É isso que faz com que nós possamos chegar hoje, comemorando, né, desde ontem, 34 anos. 34 anos de irmãos firmes, permanecendo firme no Evangelho de Jesus Cristo. Na esperança do retorno da glória do nosso Senhor e Salvador. Aguardando o seu retorno. É isso a alegria de Paulo, saber que Jesus continua salvando, que Jesus continua permanecendo no meio dos seus. Eis que estou convosco todos os dias. Isso é uma realidade no meio da igreja. Isso é uma realidade no meio do povo de Deus que permanece firme, que permanece firmado em Jesus Cristo. E isso é o que traz alegria ao coração da igreja. É isso que traz alegria àqueles que estão responsáveis pela direção da igreja. A alegria da perseverança dos irmãos em Cristo Jesus. Alegrando-se na perseverança dos irmãos, firmados na harmonia, no caminhar junto, no trabalhar junto, no perseverar junto, cuidando uns dos outros. Filipenses 4, versículo 4 diz, alegre-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor, estejam alegres, que essa alegria seja visível na face, no coração, nas atitudes de cada um aqui, no agir de cada irmão. O restante do texto, o versículo 5 diz, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, que o amor de vocês, a vida, a alegria que transborda de vocês sejam conhecidas por todos. Permaneçam firmes, perseverem na harmonia, estando em Cristo, que esse Jesus que está habitando dentro de você transborde, a ponto das pessoas ver na sua face, ver nas suas atitudes, ver no caminhar desta igreja, unidos uns com os outros, trabalhando em harmonia, que vocês estão perseverando.
que esta igreja está perseverando, mas não perseverando cada um caminhando para um lado, cada um buscando, né, como o texto anterior aqui diz, o seu Deus é o seu próprio estômago, sua própria vontade, né? Mas cada um buscando a harmonia, caminhar junto, fortalecendo uns aos outros para que essa igreja seja edificada e trabalhando junto, que nós possamos cuidar uns dos outros. Como o texto que nós vimos aqui, que nós possamos olhar para a vida uns dos outros e nos preocupar como que o meu irmão está caminhando, como que o meu irmão está perseverando. Será que ele está precisando de algo? Será que ele está precisando que eu pegue na mão dele e ajude ele a se levantar, que ajude ele a caminhar? Não há alegria, assim como Paulo escreve aqui com lágrimas, assim também a igreja chora junto quando algum irmão cai, quando algum irmão se enfraquece, quando algum irmão não quer mais participar da comunhão. A igreja deve chorar junto, esse sentimento. Mas a igreja deve trabalhar para que essas coisas não aconteçam, para que a harmonia permaneça no meio do corpo, para que cada vez mais cresça, para que se alguém tiver que sair do meio do corpo, seja para ser enviado para o campo, seja porque teve que mudar de cidade para outro lugar, ou seja por um motivo de força maior, mas não por um motivo de desarmonia. Que a harmonia permaneça, que cada um persevere em Cristo Jesus, mas que o que Jesus está fazendo, que a obra de Cristo, de unir o seu corpo, de unir a sua igreja, de edificar a sua igreja, permaneça. Que nós possamos, assim como Paulo, permanecer firmes, trabalhando, perseverando em Cristo Jesus, pela harmonia da igreja. E que nós possamos também nos alegrar, firmados no serviço. Que o nosso trabalhar, a nossa dedicação, a nossa vida, o nosso servir, seja com alegria. A nossa dedicação, poder se envolver com a obra, poder se envolver com aquilo que Cristo está fazendo. A alegria de Paulo, independente das situações que ele passava, era saber que o que ele estava fazendo é que ele estava sendo instrumento de Deus, instrumento de Cristo Jesus naquilo que Jesus estava fazendo. Não o que ele estava fazendo, mas o que Jesus estava fazendo usando a vida dele. A nossa alegria, irmãos, a nossa perseverança se torna completa quando nós somos usados como instrumentos na mão do Senhor. Quando com alegria nós colocamos o nosso tempo, a nossa vida, o nosso ser, as nossas orações para ser usado na obra, naquilo que Jesus está fazendo. O versículo 10 do capítulo 4 diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Nós, muitas vezes, nós estamos envolvidos com o Evangelho, nós estamos aprendendo, buscando entender o Evangelho, buscando crescimento, mas, como Paulo diz assim, não é que vocês não se interessavam pela obra. Não é que aqui ele está falando da obra que Paulo estava sendo usado e a igreja estava participando dessa obra, né? Contribuindo com o ministério de Paulo. Mas contextualizando para a nossa realidade hoje, nós muitas vezes nos envolvemos com o nosso crescimento particular e vamos buscando crescimento, vamos buscando aprender, vamos buscando nos envolver, mas Paulo está falando assim que a alegria se torna completa, o serviço se torna completo quando vocês têm a oportunidade de demonstrar o que têm aprendido. Quando nós colocamos em prática aquilo que temos aprendido do Evangelho de Jesus. Quando nós dedicamos o tempo no serviço, quando nós colocamos realmente a mão na massa para trabalhar, seja pregando, seja evangelizando, seja contribuindo, seja aqui como nós destacamos aqui hoje pela manhã, vários trabalhos que a igreja tem feito, os irmãos têm se envolvido, como o irmão Tiago diz. Hoje nós podemos
ontem nós podemos ofertar aquele culto, né, de gratidão ao Senhor, e ele disse assim, se nós fizermos uma pesquisa de quem estava mais alegre, se é que isso é possível fazer, com certeza, os primeiros lugares ali estariam aqueles que se dedicaram a trabalhar para que aquele culto acontecesse. Quer seja no dia, trabalhando com alguma coisa, quer seja orando para que aquele momento acontecesse, quer seja se envolvendo com o trabalho do culto em geral, aqueles irmãos que estavam envolvidos com a obra, demonstrando aquilo que têm aprendido, do que essa igreja tem pregado, sobre a alegria em servir na obra. Quando nós, irmãos, nos envolvemos com o Evangelho de Jesus, não tem como esse Evangelho ficar somente em buscar conhecimento, mas esse conhecimento passa a transbordar, passa a virar prática, passa a virar vida, passa a virar um estilo de vida. Você vive esse Evangelho e você acaba se envolvendo a ponto de fazer como Paulo. Não tenho mais a minha vida preciosa. Para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. Como nós lemos nos versículos, nos capítulos anteriores, né, no capítulo 1, ele dizendo que ele estava ali dividido entre dois sentimentos, um de partir e estar com Cristo. Isso é o que deve estar constantemente o desejo do nosso coração. Maranata, ora vem Senhor Jesus, o desejo de estar eternamente na presença de Cristo, mas ele também estava dividido entre outro sentimento, de estar aqui, mas não estar aqui porque ele ama esse mundo, porque a vida dele era boa, porque ele ainda precisava conquistar algumas coisas, porque ele ainda era novo, tinha muita coisa para fazer. Não, porque ele precisava estar aqui, porque outras pessoas precisavam ouvir de Jesus. E Paulo vivia dividido entre esses dois sentimentos. E ele diz assim, chega à conclusão, eu sei que ainda tem bastante pessoa para ouvir de Cristo no meio onde eu estou, e por isso eu sei que Jesus ainda vai me manter aqui por algum tempo. Esses dois sentimentos é o que deve dividir a sua vida. O servir na obra e a vontade de estar logo com Jesus Cristo na eternidade. Não deixe, irmãos, que algo diferente tome o seu coração. O desejo de falar assim, mas Jesus pode voltar amanhã. E você falar assim, não, né? Ainda tem algumas coisas, porque o seu coração está com o desejo de conquistar algo. Ainda falta algo para a sua vida, para completar a sua alegria terrena. Não deixe que algo assim tome o seu coração, mas simplesmente que você tenha o desejo de estar aqui, porque ainda o seu filho não foi alcançado, porque ainda os seus pais não foram alcançados, porque ainda seus tios não foram alcançados, seus amigos, seus colegas ainda não foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Que o desejo seu de estar aqui por mais um tempo seja, Senhor, me dê a oportunidade de pregar o Evangelho, de servir na obra, de colocar em prática tudo aquilo que eu tenho aprendido, de dizer às pessoas, Jesus Cristo é a solução para a sua vida. Esse serviço, essa oportunidade de demonstrar isso. A nossa igreja no contexto geral, não dizendo de forma individual da sua vida, como disse até agora, mas no contexto geral, a nossa igreja tem que ter o desejo de estar aqui ainda, porque esse bairro ainda tem muitas pessoas para ser alcançado. Nós estamos completando 34 anos e nós temos um grande campo missionário pela frente. A igreja está aqui, neste local, com um propósito. A igreja foi plantada aqui com um propósito, como o pastor Ciro mesmo disse ontem na sua mensagem, que quando nós vamos no aniversário da Central, o pastor Edson sempre destaca a filha, né, a terceira igreja, como permanece aqui pregando o Evangelho. Desde o início foi esse propósito, desde quando começou lá na casa do irmão Abdo, com esse propósito, começou a crescer lá na casa dele, mudou, se transformou em missão, da missão se transformou em igreja, porque permanece crescendo. E esse desejo de permanecer servindo, de permanecer demonstrando esse serviço deve permanecer no coração desta igreja em conjunto. Nós ainda temos muitas almas para alcançar aqui neste lugar. Muitas.
Irmãos, se nós olharmos, eu não sei quantos já tiveram essa oportunidade de você sair daqui para o caminho da sua casa e você pensar assim, mas o mundo, as pessoas não querem ouvir de Jesus. Está difícil pregar o evangelho, ninguém mais quer crer, ninguém mais quer dar a oportunidade de ouvir. Se você faz esse caminho daqui para a sua casa, observando de uns 5 anos para trás, você vai ver que em cada esquina se criou mais umas 2, 3 igrejas, qualquer portinha tem abrido aqui na nossa região e está cheia de gente. Tem corações sedentos para ouvir o evangelho aqui nesse bairro. Tem famílias precisando ouvir do evangelho aqui nesta região e nós precisamos demonstrar essa graça que nos alcançou trabalhando em conjunto como igreja. Você tem a responsabilidade de pregar o evangelho no contexto onde você está. Você tem a responsabilidade de no seu contexto de vizinhança, de trabalho, de vida social, de anunciar o evangelho com a sua vida. Mas nós também precisamos pensar em fazer isso como igreja, no coletivo. Como a nossa igreja tem trabalhado. Porque nós podemos muitas vezes nos apegar olhando outras igrejas, olhando o testemunho de outras igrejas e falar assim, a nossa igreja está bem, se comparado com outras. Mas para nós, o alvo, o foco é ser exemplo. Não é olhar o exemplo dos outros, é ser exemplo. Nós estamos hoje completando 34 anos e nós precisamos fazer como Paulo, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante. Como nós queremos chegar nos 35 anos, 36 anos, 37, 50 anos, como nós queremos chegar lá? Como nós queremos trabalhar como igreja? Qual que é o nosso foco? Qual que é o nosso objetivo? Como que nós vamos demonstrar isso? A igreja de Filipos, ela trabalhava, apesar da sua pobreza, né? Paulo cita isso em 2 Coríntios capítulo 8, mas apesar disso ela se torna exemplo para a igreja de Corinto. Paulo usa ali no capítulo 8, dizendo aquelas igrejas da Macedônia, e Filipos estava no meio da sua pobreza, eles trabalharam a ponto de demonstrar a sua gratidão, a ponto de transbordar a sua generosidade, a ponto de seu serviço, do seu trabalho, da sua alegria, ser exemplo para outras igrejas, na dedicação. E assim nós como igreja também, no nosso coletivo, nós precisamos trabalhar a ponto das nossas igrejas, das nossas outras igrejas da região, olhar para nós e ver o exemplo do nosso trabalho, ver o exemplo da nossa dedicação no serviço e assim também quererem trabalhar, querer crescer. Nós precisamos olhar como nós queremos chegar nos próximos anos e assim poder demonstrar o nosso serviço, a nossa alegria de forma prática, na forma de serviço, perseverando nisso. É difícil, irmãos, trabalhar hoje na obra. É difícil dedicar tempo hoje na obra. Mas será que é diferente dos outros tempos? Será que hoje nós ouvimos um pouco da história da igreja e os irmãos que são mais antigos vão lembrar de irmãos mais antigos também, que hoje já não estão mais conosco, que estão com Cristo, e como o serviço, o exemplo deles foram exemplos para nossas vidas, será que eles também não tinham dificuldade? Será que desde o início da história da igreja, não só da nossa igreja, mas de todas as igrejas, será que os irmãos também não tinham dificuldades? Não tinham outros afazeres, não tinham sua vida, não tinham suas famílias, não tinham seus serviços? Será que era mais difícil para eles? Ou será que era mais fácil? Será que como? Que eles podiam ser exemplos para nós hoje. Como? Como que aqueles que plantaram a central se dedicaram tempo para que hoje nós estivéssemos aqui, para aqueles irmãos que começaram o trabalho na casa, se dedicaram tempo para que hoje nós estivéssemos aqui? Será que o tempo deles, será que a vida deles era mais difícil que a nossa? Ou era mais fácil? A nossa vida é mais difícil hoje? Ou será que hoje nós temos mais desculpa do que eles? Nós precisamos, irmãos, entender que o tempo está curto. O tempo está se afunilando. E há muitas pessoas precisando ouvir do Evangelho de Jesus. Nós podemos nos tranquilizar e terceirizar o serviço para outros, né? Como no livro de Esther. Se você não fizer, Deus vai levantar outras pessoas para fazer. Será que a alegria nossa
Será que a alegria nossa não transborda a ponto de querer se levantar e falar: não, Senhor, nós queremos ser usados, nós queremos ser instrumento. A alegria que me alcançou, eu quero que transborde realmente dentro de mim. Eu quero ser exemplo. Eu não quero que ninguém mais ensine meus filhos, eu quero ensinar meus filhos. Eu vou me colocar de pé e quero que o Evangelho chegue aos meus parentes. Eu vou me colocar de pé e quero que o Evangelho chegue aos meus amigos. Eu quero me colocar de pé e querer que o Evangelho chegue na minha vizinhança. Eu quero me colocar de pé e ser usado por instrumento. Não quero terceirizar o serviço. Não vou ficar orando para que Deus coloque outra pessoa no caminho de alguém para ouvir do Evangelho. Mas eu quero ser instrumento. Eu quero que essa alegria que me alcançou transborde, que faça, que nessa perseverança, irmãos, porque é a palavra que hoje tem que ficar no coração da igreja. Não adianta só nós ouvirmos de alegria, nós precisamos perseverar nessa alegria, porque vai acontecer muitas situações para deixar você parado, para deixar você infrutífero, mas se você perseverar, as portas se abrirão. Haverá muita oportunidade para você transmitir essa alegria em serviço, em harmonia, em Cristo Jesus. Os textos do capítulo 4, dos versículo 11 ao versículo 13, diz assim, Paulo ele está falando ali, agradecendo à igreja, né, pelo envolvimento deles na obra, por eles poder ter demonstrado esse envolvimento, principalmente na oferta que mandaram para Paulo. E Paulo está dizendo assim: eu não estou dizendo isto porque esteja necessitado. Não estou falando isso para que vocês trabalhem, para que vocês se dediquem, para que vocês se envolvam, elogiando o trabalho de vocês, porque eu estou olhando para mim. Porque se vocês trabalharem, né, o ministério dele continuaria sendo sustentado. Nós, pastores, nós não ficamos aqui na frente pregando para que você oferte, para que você se dedique, para que você trabalhe no envolvimento para que essa igreja se mantenha, pensando no nosso sustento. Não é por isso que nós pregamos o Evangelho. Nós vemos aqui na frente, nós estamos direcionando a igreja porque nós cuidamos, nós zelamos como alguém que há de dar conta da vida de vocês perante Jesus Cristo, para que a alegria de vocês realmente chegue diante de Jesus Cristo e demonstre que essa igreja foi direcionada por líderes chamados por Deus para Jesus Cristo, para que a alegria de vocês continue firmadas em Jesus. E Paulo está dizendo isso aqui à igreja. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, porque eu precise de algo e vocês podem suprir essa necessidade. Não, eu estou dizendo porque a alegria de vocês deve transbordar, porque ele já aprendeu a lidar com todas as situações. Versículos 12, a parte B do versículo 11 diz: pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo estava tranquilo com a alegria dele. Ele sabia qual que era a fonte da alegria dele. E ele sabia que as situações que ele passava, nada poderia tirar a perseverança dele nesta alegria. É isso que ele está transmitindo à igreja. Eu quero que vocês também conheçam, vivam essa situação, de que em qualquer momento vocês saibam lidar com essa situação. Possam tudo naquele que fortalece vocês. Apesar disto, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando partir da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e a receber, exceto vocês. Então eles foram um exemplo nisso. E esse é o alvo da igreja. É o alvo de ser exemplo de alegria em Cristo Jesus. É o alvo de pegar tudo aquilo que o Espírito Santo tem falado através da sua palavra e colocar em prática.
e as outras pessoas verem a alegria que transborda dessa igreja. A alegria que transborda da vida de cada um, das famílias de vocês, e vocês se levantando para servir, levantando os olhos, vendo os campos que estão brancos para a ceifa e dizer, eu estou aqui, como o profeta Isaías disse, eis-me aqui, envia-me, usa-me, eis-me aqui, Senhor. Se coloquem em pé, irmãos, e diga ao Senhor, eis-me aqui. Versículo 8 e 9 do capítulo 4, eu estou encerrando. Diz assim, capítulo 4, versículos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Tudo que for do alto, tudo que for da palavra do Senhor, coloque sua mente, coloque seu coração, coloque sua vida nisso. Dediquem-se, perseverem, alegrem-se na palavra do Senhor, tenham prazer na palavra do Senhor, para que essa palavra frutifique em sua vida. Pensem nessas coisas. Se você tem dedicado, faz uma análise da sua vida. Durante o seu dia, você tem dedicado mais tempo ao quê? Tem dedicado mais tempo ao quê? Se você pega 24 horas do seu dia, fora as horas que você estiver dormindo, vamos colocar aí 16 horas do seu dia, você passa assistindo coisas mundanas, ouvindo coisas mundanas, se envolvendo com pessoas do mundo, não para pregar o evangelho, mas para estar no meio de coisas do mundo. E gasta ali meia hora durante todo o seu dia orando, ou ler um versículo da palavra do Senhor. Não é de se admirar que a sua vida não esteja vivendo essa alegria. Que você olhe para essas 3 mensagens que ouviu durante esse final de semana e fala assim, é utopia. Isso daí não tem, é coisa que é porque eles têm que pregar isso, eles estão aqui na frente, eles têm que falar disso. Não me admira você olhar para tudo que nós temos falado daqui e achar que isso não tem como viver, não tem como fazer parte da sua vida, não existe essa alegria. Mas se você começar a podar a sua vida, olhar para as coisas que não trazem benefício, olhar para as coisas que não te trazem verdadeira alegria, que não te aproximam mais de Deus, que não te aproximam mais das pessoas. Se você dedicar a maior parte do seu tempo, não que você vai pegar a Bíblia e ficar o dia inteiro lendo, né, se trancar dentro do quarto e vou ficar 24 horas lendo a Bíblia, mas que aquele versículo que você leu, isso vai fazer parte do seu dia. Você vai ficar pensando naquilo, aquele texto, aquele hino, aquelas coisas que você viveu no meio do povo, você fica meditando naquilo. E você começa a colocar em prática tudo aquilo que você tem aprendido. Você vai ver que realmente o que nós temos falado daqui desse púlpito é verdade. Que realmente há alegria em Cristo Jesus. Que realmente há alegria em viver no meio do povo de Deus. Em viver no meio do povo que se ajunta para se alegrar, para cultuar, para louvar ao Senhor. Realmente há alegria verdadeira que transborda do coração de quem verdadeiramente está em Cristo Jesus. Dedique tempo, irmãos. Perseverem. Perseverança é a palavra que precisa fazer parte do seu dia. Não passe 24 horas ou 6 dias na semana sem pensar no Evangelho, sem pensar em Cristo, sem pensar nas coisas de Deus e deixa para pensar só no domingo. Não, passe a semana inteira pensando nas oportunidades que Deus tem te dado em transmitir a alegria que Ele tem colocado no seu coração. Tudo que for amável, tudo que for verdadeiro, tudo que for de boa fama, pensem nessas coisas e coloquem em prática. Não fica só pensando, coloque em prática. Quantas pessoas, se você olhar do seu lado, no seu dia a dia, você vai ver pessoas com semblante triste. Pessoas que estão em dúvida quanto à vida, à razão de viver, o porquê que vale a pena viver. Pessoas que estão vivendo dessa forma. E você tem a resposta.
Você tem a resposta dentro de você. Coloque-se em pé e transmita essa alegria. E agora, verdadeiramente, coloque-se em pé e vamos orar. Soberano e eterno Deus, ó Pai amado, nós sabemos que a Tua palavra é verdadeira. Nós sabemos que nós poderíamos chegar aqui e somente lê-la. Ó Pai, isso seria o suficiente para o Seu Santo Espírito trazê-la ao nosso coração, nos moldar. Nós louvamos, ó Pai, pelos exemplos, ó Pai, da Tua palavra. Nós louvamos, ó Pai, pela vida do apóstolo Paulo, ó Pai, que mediante a tantos problemas, tantas dificuldades que passou, ó Pai, mas que isso era o motivo da sua alegria, o estar sendo usado como instrumento em suas mãos para levar o Evangelho. Pai, que nós possamos, ao ouvir, ao compartilhar, a viver a Tua palavra, Pai, que nós possamos, ó Pai, experimentar, ó Deus, essa alegria. Que essa alegria que um dia ocupou o nosso coração, que entrou no nosso ser, ó Pai, que transformou a nossa vida, que essa alegria, ó Pai, possa ser cada vez mais enchida, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito encha o nosso ser, que nós possamos pensar nas coisas do alto, que nós possamos, ó Pai, nos embriagar com o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, que transborde em nossa vida a ponto de alcançar outras vidas. Que essa alegria que transbordar de nós, ó Pai, possa alcançar outras pessoas, ó Pai. Que as pessoas possam olhar para nós e confiar, ó Deus, que podem, ó Deus, encontrar, ó Deus, no compartilhar das nossas vidas o Senhor. Ó Deus amado, nos ajude a perseverar, nos ajude a colocar em prática, ó Pai, nos ajude a ter prazer, ó Pai, em nos levantar e dizer a esse mundo que Jesus Cristo é a solução. Que há alegria completa em Jesus Cristo. Pai, mas que isso seja realmente uma verdade na vida desta igreja. Pai, que o propósito desta igreja seja alcançar almas, se envolver com a sua obra, assim como nós vemos na vida do apóstolo Paulo, que a alegria dele estava firmada no Senhor e na sua obra. Ó Pai, que ele via a cada momento o Senhor salvando, o Senhor plantando igrejas, o Senhor buscando pessoas e usando ele como instrumento em suas mãos, que assim também seja a alegria desta igreja. Que em mais esse ano que se inicia, ó Pai, que o nosso alvo seja, ó Pai, chegar aqui nos 36 anos, nos 35 anos e ver pessoas que foram resgatadas durante esse ano, porque esta igreja trabalhou para anunciar o Teu Evangelho e trabalhou com alegria, uma alegria transbordante, dizendo às pessoas: venha, venha que Jesus Cristo é a solução, venha que Jesus Cristo é a graça, Jesus Cristo é o poder para te salvar. Louvado seja Seu santo e eterno nome, ó Pai, que verdadeiramente nós possamos transbordar de alegria no Senhor, e que agora, Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão com o Santo Espírito de Deus seja conosco, permaneça conosco hoje e para todo sempre. Amém.